A graça e a paz de Deus ao teu coração. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Hoje, dia 31 de maio, 151 dias, lendo a palavra de Deus com você. Através desse projeto que tem abençoado vidas há mais de 20 anos. E, sem perca de tempo, eu quero que você pegue seu bloco de anotações, sua caneta e anote aí as referências da leitura da palavra de Deus do dia de hoje. Romanos capítulo 6, 1 Samuel capítulo 15 e Salmo de número 60. Vamos à oração da palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós vamos ler a Tua palavra agora. Fala conosco, Senhor, através do Teu Espírito Santo, que possamos navegar na profundeza da Tua palavra, em nome de Jesus. Romanos capítulo 6. Que diremos então? Permanecemos em pecado para que a graça possa abundar? De forma alguma. Como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória de Deus Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com ele à semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que morreu está liberto do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Pois, quanto ao morrer, ele morreu uma só vez para o pecado, mas quanto ao viver, ele vive para Deus. Assim também nós, considerai mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres os seus desejos, nem tampouco apresenteis os vossos membros como um instrumento de injustiça ao pecado, mas apresentai-vos a Deus como os que são vivos dentre mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça de Deus. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De forma alguma. Não sabeis vós que a quem vós apresentardes como servos para obedecer-lhes, servos sois daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que fostes servos do pecado, mas obedecestes de coração a forma de doutrina a qual fostes entregue. E tendo sido libertados do pecado, tornastes servos da justiça. E eu falo segundo a maneira dos homens, por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentardes os vossos membros para serviço à imundícia e à iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim dessas coisas é a morte. Mas agora, tendo sido libertos do pecado, tendo-vos tornado servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte,
mas o dom de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 Samuel 15. Samuel também disse a Saul: o Senhor enviou para ungir-te para ser rei sobre o seu povo, sobre Israel. Agora, portanto, atenta à voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: lembro-me daquilo que Amaleque fez a Israel, como ele se deitava em espera por ele no caminho, quando ele subia do Egito. Agora vai, fere Amaleque, destrói por completo tudo o que ele tem. Não os poupa, mas mata, tanto homem quanto mulher, crianças e os que mamam, boi e ovelha, camelo e jumento. Saul reuniu o povo e os contou Telaim, 200.000 homens em pé e 10.000 homens de Judá. Saul veio a uma cidade de Amaleque e lançou em espera no vale. E Saul disse aos queneus: ide, parti e descei entre os amalequitas, para que eu não vos destrua com eles, pois vós mostrastes bondade para com todos os filhos de Israel, quando eles subiram do Egito. Assim os queneus partiram do meio dos amalequitas. Saul feriu os amalequitas desde Ávila até chegar a Sur, que está diante do Egito. Ele tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, e destruiu por completo todo o povo ao fio da espada. Porém Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais novos engordados e os cordeiros, tudo que era bom. Não quis destruí-los por completo, mas tudo que era vil e rejeitado, eles destruíram por completo. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependei-vos de haver estabelecido Saul como rei, pois ele virou as costas para não me seguir, não tem cumprido os mandamentos. Isto consternou Samuel, e ele clamou ao Senhor toda a noite. E quando Samuel se levantou cedo para encontrar Saul pela manhã, foi dito a Samuel: Saul veio a Carmelo, e eis que edificou para si um lugar, e se foi, e passou adiante, e desceu até Gilgal. Samuel veio até Saul, e Saul lhe disse: bendito seja tu do Senhor, eu cumpri o mandamento do Senhor. Samuel disse: o que então significa o balido das ovelhas aos meus ouvidos e o mugido dos bois que eu ouço? E Saul disse: eles o trouxeram dos amalequitas, pois o povo poupou o melhor dos bois e das ovelhas para sacrificar ao Senhor. O restante nós destruiremos por completo. E o Samuel disse a Saul: fica, e te contarei o que o Senhor me disse à noite. E ele disse: prossegue. E Samuel disse: quando tu eras pequeno à tua própria vista, não fosses tu feito a cabeça dos tribos de Israel, e te ungiu o Senhor sobre Israel? O Senhor te enviou em uma viagem e disse: vai e destrói por completo os pecadores, os amalequitas, e luta contra eles até que sejam consumidos. Por que não obedeceste à voz do Senhor, mas voaste sobre o despojo, fizeste mal à vista do Senhor? Saul disse a Samuel: sim, obedeci à voz do Senhor. Segui pelo caminho que o Senhor me enviou e trouxe Agag, rei de Amaleque, e destruí por completo os amalequitas. Porém o povo tomou do despojo as ovelhas, bois, o principal das coisas que deveriam ter sido destruídas por completo, para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. E Samuel disse: tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifício do que na obediência e a voz do Senhor? Eis que é melhor obedecer do que sacrificar, e sujeitar-se do que a gordura dos carneiros. Pois
a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a teimosia é como o pecado de idolatria. Como rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti como rei. E Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e obedeci a sua voz. Agora, portanto, rogo-te que me perdoes o meu pecado e voltes novamente comigo para que eu possa adorar ao Senhor. Samuel disse a Saul: não retornarei contigo, pois rejeitaste a palavra do Senhor e o Senhor te rejeitou como rei de Israel. Sobre Israel. E quando Samuel se virou para ir embora, ele se agarrou à borda do seu manto, o qual lhe rasgou. E Samuel disse: neste dia o Senhor rasgou de ti o reino de Israel e deu ao teu vizinho teu, que é melhor do que tu. E ademais a força de Israel não mentirá, nem se arrependerá, pois ele não é homem que se arrependa. Então logo eu disse: pequei, contudo honra-me agora, rogo-te, diante dos anciões do meu povo e diante do povo, volta novamente comigo, para que eu possa adorar o Senhor teu Deus. Assim Samuel se voltou novamente para Saul, e Saul adorou ao Senhor. Então disse Samuel: trazei-me aqui Agague, o rei dos Amalequitas. E Agague veio até ele delicadamente. E Agague disse: certamente a amargura da morte já passou. E Samuel disse: como a tua espada deixou mulheres sem filhos, assim ficará a tua mãe sem filho entre mulheres. Samuel cortou Agag em pedaços diante do Senhor em Gilgal. E Samuel foi para Ramá, subiu Saul para sua casa, para Gibeá de Saul. Então Samuel não veio ver mais Saul até o dia da sua morte. Todavia Samuel fez luto por Saul, e o Senhor se arrependeu de ter feito Saul rei sobre Israel. Salmo 60. Deus, tu nos rejeitastes, tu nos espalhaste, tu desgraçastes, ó, torna-nos a nós novamente. Tu fizeste a terra tremer, tu a quebraste, cura as suas brechas, pois ela treme. Tu mostrastes ao teu povo duras coisas, tu nos fizeste beber o vinho da perplexidade. Tu deste uma bandeira para que os temem, que ela possa ser exibida por causa da verdade. Que os teus amados possam ser libertos. Salva com tua mão direita. Ouve-me. Deus falou em sua santidade. Eu me regozijarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Gileade é minha, Manassés é minha. Efraim também é a força da minha cabeça. Judá é meu legislador. Moabe é minha bacia de lavar. Sob Edom lançarei a minha sandália. A Filistia triunfa por minha causa. Quem me trará para dentro da cidade forte? Quem me guiará para Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos rejeitaste? E tu, ó Deus, não saíste aos nossos exércitos? Dá-nos socorro na tribulação, porque não é o socorro do homem. Através de Deus o faremos valentemente, pois ele é aquele que pisará os nossos inimigos. Oração da fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós acabamos agora, Senhor, neste dia, de ler a Tua Palavra. Senhor, a Tua Palavra que é viva e eficaz, a Tua Palavra que é vida, a Tua Palavra que contém, Senhor, palavras de vida eterna. Senhor, olha a aflição do Teu filho e da Tua filha. Deus, no nome de Jesus, nós clamamos a Ti, que o Senhor venha curar, libertar, sarar, destruir todas as legalidades do inimigo, e que o teu filho e a tua filha possam ser abençoados do alto da cabeça à planta dos pés. É o que nós clamamos no nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, no nome de Jesus.